Senhoras e senhores, muito bom dia. Daremos início, neste momento, à audiência pública com o tema Execução da Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, PENAT, desenvolvimento de atividades laborais para presos e egressos do sistema prisional. Esta audiência pública contará com uma mesa de abertura, seguida com a exposição sobre o tema da PENAT e abertura para debates. A oportunidade de trabalho e renda às pessoas presas e egressas do sistema prisional ainda se configura como um grande desafio. O Conselho Nacional de Justiça vem incidindo em ações visando superar essa realidade, como o trabalho pioneiro desenvolvido pelo programa Começar de Novo, no ano de 2009, somado à Resolução 307/2019, que institui a política judiciária de atenção à pessoa egressa, com fomento a serviços alinhados à cidadania e garantia de direitos de pessoas egressas e familiares, entre os quais está a previsão de cotas de contratação de pessoas egressas pelo Poder Judiciário, em moldes similares às cotas estabelecidas na Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional PENAT. O objetivo desta audiência é subsidiar os governos estadual, municipais e iniciativa privada, em especial na cidade de Mossoró, na construção de condições de execução do acesso a atividades laborais a pessoas presas e egressas, conforme a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, PENAT, fundamentado na Nota Técnica Conjunta 01/2021, fruto do termo de cooperação técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público do Trabalho, referente às cotas de contratação em serviços de órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional e pelo Poder Judiciário. Além disso, será discutido nesta audiência pública a viabilidade de instituição do Fundo Municipal de Políticas Penais. Queremos destacar, nesse momento, a destacada presença das seguintes autoridades. A desembargadora Maria Zeneide Bezerra, vice-presidente do Tribunal de Justiça e presidente do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo GMF. Queremos destacar a presença do secretário de Estado de Administração Penitenciária, Pedro Florencio Filho, representante do Governo do Estado, do prefeito municipal de Mossoró, neste ato representado pelo procurador-geral do município de Mossoró, Raul Nogueira Santos, da juíza da Vara de Execução Penal de Mossoró, doutora Cíntia Cibele Diniz de Medeiros, do procurador-geral do município, do Ministério Público do Trabalho, procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, da subprocuradora-geral do MPT, Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, PENAT, doutora Ileana Neiva Mouzinho, do coordenador nacional do Eixo Cidadania do Programa Fazenda Justiça, CNJ, PNUD, Fundo Penitenciário, o doutor Felipe Ataíde de Lins de Melo. Senhoras e senhores, nesse momento, convidamos para abrir esta audiência pública a excelentíssima senhora vice-presidente dessa Egrégia Corte de Justiça, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra. Bom dia a todos e todas. Um prazer enorme estarmos hoje conversando a respeito de um assunto muito importante. E nós estamos hoje, virtualmente, mas presentemente em nossos corações, na terra da liberdade, Mossoró, que, naturalmente, todos sabemos, deu a liberdade aos escravos muito antes da Lei Áurea, muito antes. E essa liberdade, essa vontade de fazer, chegou aí na nossa colega juíza Cíntia. Que bela mulher é essa Cíntia, que vive eternamente pensando, afora a sua missão particular, né, institucional,
também essa missão de melhorar o sistema carcerário. E aí eu digo, hoje estamos aqui num dia muito majestoso. Muito majestoso. Por quê? Porque estamos vendo aí o Ministério Público do Trabalho, numa fusão de ideias, de pensares, tentar melhorar o sistema. E a gente fica assim muito encantada quando a gente traz para dentro do judiciário, Felipe, outras instituições. E essa é um grande exemplo, doutora Ileana, agora saiu aqui para que a gente possa construir uma vida melhor com todos nós, com o pensar de todos nós, com o olhar verde e amarelo de todos nós. Então, pensar no trabalho humano enquanto atividade promotora de dignidade é exercer o potencial que possui na construção e edificação da identidade social da pessoa. Isso, naturalmente, em outros momentos, era só o GMF, era só as execuções, mas não, estamos aí com o Ministério Público do Trabalho. E seria esse pensamento, na realidade, de quem enfrenta os processos de estigmatização ocasionados pelo aprisionamento, agiganta sobremaneira esse potencial perante a pessoa, sua família e a sociedade. Quantos bens estamos fazendo, nós que estamos construindo esse caminho único de melhoria do sistema. O nosso tribunal, por meio dos novos rumos, tem ao longo dos anos empreendido esforços na garantia da cidadania das pessoas presas e egressas, estando à frente dos processos de empregabilidade das pessoas privadas de liberdade nas obras, por exemplo, da construção do Arena das Dunas, de mobilidade urbana para a Copa Mundial, dentre outras, incluindo as de construção da nova sede do tribunal, bem como a de empregabilidade ao TRT, a Justiça Federal, por exemplo, por meio dos quais implementou as ações do programa Começar de Novo, do CNJ. Mais recentemente, uma resolução do TJ, um trabalho nosso junto à presidência, a resolução 52, colocou dentro desse grande chapéu os novos rumos, passando ordinariamente a compor o grupo, o GMF, né? E de medidas não só com relação ao sistema penitenciário, mas as medidas socioeducativas, assumindo a responsabilidade de conduzir a Coordenadoria de Políticas de Cidadania do GMF, cuja uma das atribuições é o investimento em atividades profissionalizantes de pessoas presas nas várias unidades do Estado, a exemplo do Complexo Penal Estadual, hoje, que nós estamos em Mossoró, no Mário Negócio, nas concretizações das iniciativas encampadas pela nossa juíza Cíntia. Com o apoio do programa Fazendo Justiça, em 2020, e aqui eu quero enaltecer esse cara que está aí, esse baita cara, Felipe, que eu acho que, Felipe, e todos nós, o grande diferencial da gente é o entusiasmo. Nós namoramos esses projetos, nós queremos retorno satisfatório, positivo desses projetos. E aí, esse programa Fazendo Justiça, antes da pandemia, em cumprimento a essa resolução 307 do CNJ, iniciamos por Mossoró a implantação dos escritórios sociais, que é um equipamento público de gestão compartilhada entre os poderes judiciário e executivo, responsável por realizar acolhimento e encaminhamentos das pessoas egressas do sistema e seus familiares para as políticas públicas existentes. Hoje temos, sim, 7 escritórios. E eu sempre gosto de dizer isso, Felipe, que Lanfred, que é do DMF, que é o maior do que nós estamos subordinados a ele, disse uma vez a nós, e publicamente, esperava que nós apresentássemos um escritório. E nós apresentamos 7 escritórios, cobrindo toda a região do Estado e fazendo com que aqueles egressos, ao invés de saírem das penitenciárias, dos presídios, e procurassem, talvez, alguém que não tivesse
não fosse correto, tem os nossos escritórios para ajudá-los, para acompanhá-los, para orientá-los, para fazer acontecer em face daquele momento que ele está passando. Então, essas ações desse tipo, que o GMF vem priorizando, não se consegue consolidar de forma isolada. E eu fiquei encantada quando o Ministério Público Federal nos procurou para que a gente nós uníssemos as mãos, as ideias, os sonhos e fizéssemos. E é isso que essa audiência tem um objetivo primeiro e único, primeiro este. Então, a gente, em 2020, iniciamos a mobilização conjunta por Mossoró, e aí acredito que teremos os êxitos em construir as parcerias, viabilizar o acesso ao trabalho das pessoas presas e egressas, implantar estações de trabalho na área do negócio, por meio do Fundo Municipal de Políticas Penais. E é bom que a gente fale nesse meio, nessa grande ferramenta, que quando tivemos com o prefeito, que hoje está representado pelo procurador, ele disse que nem sabia disso. Então, quanto mais a gente falar aos prefeitos, aos governadores, as coisas atinentes, aquilo que a gente está se propondo a fazer, a acontecer, que às vezes eles não sabem e não tem quem diga. Então, nós estamos aqui para dizer e também para monitorar. E aí eu encerro dizendo muito obrigado, muito obrigada aos que fazem o Ministério Público, que tem essa amplidão de vontade de fazer, juntamente com o nosso tribunal, o Tribunal Potiguar, né, Felipe, como vocês gostam de dizer. Então, acho que já falei bastante, mas eu queria dizer isso inicialmente. Quero que vocês se sintam à vontade aqui na Terra da Liberdade, com os nossos anfitriões aí, o prefeito, através do procurador, que ficou muito sensibilizado e disse que quer fazer. Ele não disse que queria fazer, ele disse que quer fazer. Então, o nosso procurador já sabe que a gente vai realmente querer fazer e acontecer, e dizer que o Rio Grande do Norte, o nosso tribunal, juntamente com outras instituições, e particularmente hoje o Ministério Público Federal, estamos sim aqui para fazer acontecer o sistema penitenciário potiguar. Obrigada a todos. Estamos na audiência pública com o tema Execução da Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional, PENAT, desenvolvimento de atividades laborais para presos e egressos do sistema prisional. Queremos destacar a participação do juiz corregedor e membro do GMF e Novos Rumos, Fábio Ataíde, do juiz coordenador-geral do programa Novos Rumos, Gustavo Marinho. Também destacamos a presença do Ministério Público do Trabalho da cidade de Mossoró, através de Antônio Gleidson Gadeira de Moura. Destacamos também do Ministério Público do Trabalho da cidade de Mossoró, Afonso de Paula Pinheiro Rocha. Por gentileza, solicitamos a todos que permaneçam em silêncio. Queremos destacar neste momento, para fazer uso da palavra, o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Bom dia a todos e todas. Com satisfação, vamos conversar com vocês rapidamente, dando uma saudação pelo Ministério Público do Trabalho. Primeiro, agradeço a gentileza pelas palavras da desembargadora Zeneide Bezerra, dizendo que também nós, do Ministério Público do Trabalho, em todo o Brasil, temos essa preocupação mais do que nunca. Ontem mesmo, estive em visita em São Paulo, no comandante, o general, né, do Comando Sudeste, ele estava falando exatamente isso, pela população carcerária de São Paulo, por exemplo. Então, tem empresas já entrando, fazendo trabalhos de forma de exploração do trabalho do preso. E isso é uma coisa que a gente realmente nos preocupa. Isso eu estou falando de São Paulo, desembargadora. Coincidentemente, ontem, né? E então a gente ficou... Eu disse, nós temos um projeto junto com Justiça, Poder Judiciário, nós temos um convênio com o CNJ, firmado com o Presidente Supremo,
Então, a gente tem, sim, uma preocupação de socialização desse trabalho. Nós devemos, mais do que nunca acreditar que essa dignidade que a gente vai dar a eles vai favorecer com que eles retornem à sociedade. Então, também parabenizo ao Poder Judiciário, com a desembargadora Zeneide, também com o juiz Fábio Ataíde, Gustavo Marinho, amigo Gustavo Marinho, aí de Natal, e tenho a certeza que, junto com a nossa subprocuradora-geral Ileana Neiva, e a doutora André Condi também, que é procuradora da Coordenadoria Nacional de Combate e de Regularização da Administração Pública, e também do doutor Afonso Rocha e doutor Antônio Gleitson, que são de Mossoró. Então, na realidade, essa ideia surgiu pela necessidade de fazer esse trabalho conjunto com o Poder Judiciário, desembargadora. Nós temos hoje vários procedimentos, nós assinamos com o CNJ, nós temos uma participação importante no CNMP, sempre pensando do que fazer em relação às cooperações técnicas que nós firmamos. Os colegas já relataram como estão sendo profícuas reuniões com o juiz da execução, com o secretário da Administração Penitenciária e com o Departamento Penitenciário Nacional. Então, temos um projeto específico para fomentar o trabalho do sistema prisional, cujo eixo principal defende que a administração pública tem que reservar contrato de prestação de serviços terceirizados, cotas para a contratação de pessoas presas e egressas do prisional. Não basta apenas a gente dizer que o preso tem que ser ressocializado. Nós temos que dar condições que isso ocorra. E nós sabemos que o Poder Judiciário tem essa atribuição. Ele administra isso junto, claro, com vários atores, o sistema prisional. E a gente precisa, sim, que essas pessoas que estão privadas de liberdade, ou elas saem e não têm nenhuma oportunidade, consigam ter espaço no mundo do trabalho. Como já dizia a canção, o trabalho leva à dignidade. Sem trabalho, não tem a dignidade. Então, essa audiência pública é um momento que nós podemos dizer privilegiado para essa troca de informações, tirarmos dúvidas, solucionarmos entraves que, infelizmente, ainda obstaculam e obstam o pleno exercício ao direito de trabalho da pessoa apenada. Nós sabemos que temos o principal, é a discriminação, a desconfiança, o preconceito. Então, isso é que a gente precisa retirar, amenizar e extirpar da sociedade. Se a gente não conseguir tratar de toda essa população carcerária, como irá ser a sua ressocialização? E sabendo que o mundo do crime, ele não está parado. Também em São Paulo, conversando com o alto comando do Exército, eles falaram, o PCC hoje é uma das organizações mais bem estruturadas em São Paulo, e quem domina todo o sistema penitenciário. E nós sabemos que esses comandos criminosos aproveitam exatamente a fragilidade social de todos, e a questão da segurança também, para que façam essa dominação. E a gente precisa, o Poder Judiciário e o Ministério Público, e aí tanto o estadual, o do trabalho, o federal e todos, a gente precisa estar junto e presentes. Então, dou os parabéns e temos também, lembrando que nós temos destinação de recursos das nossas ações civis públicas, dos nossos termos de ajuste de conduta para fortalecer a ação dos escritórios sociais. Então, temos certeza que terá muito êxito essa reunião, já tivemos outras em outros formatos, em outras oportunidades, não tenho dúvida que será um sucesso. Então, obrigado ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte pela parceria, obrigado também ao Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte, que sempre está junto conosco, e a todo mundo que vem nos ajudando nessa busca de ressocialização dessas pessoas que já são discriminadas por natureza. Claro, tem que pagar a pena pelo mal que fizeram, não estão ali de graça, mas isso não pode se comunicar. Eu digo que é a mesma coisa quando se fala do trabalho infantil, é muito parecido. Não, menina, é melhor trabalhar do que roubar, como se parecesse que a gente só tem duas oportunidades na vida como criança, roubar ou trabalhar. Não é assim, nós temos que educar, nós temos que aprender. É a mesma coisa do preso. O preso não está lá só para ser apenado, está para cumprir a pena, mas também tem que pensar na ressocialização para evitar com que ele volte a cometer novo crime e a voltar ao sistema prisional. Isso também importa. Então, muito obrigado a todos e a todas. Temos um bom evento. Avanços e possibilidades da oferta de trabalho no âmbito da execução penal. Senhoras e senhores, ouviremos agora o representante do governo do Estado do Rio Grande do Norte, o secretário de Estado da Administração Penitenciária, Pedro Florencio Filho.
Bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui cumprimentar as nossas damas na pessoa da nossa vice-presidente do tribunal, presidente do conselho do GMF do Estado, desembargadora Zeneide, uma entusiasta, alguém que nos move diariamente a fazer mais pelo sistema prisional. Quero também deixar aqui uma saudação muito especial, doutora Ileana, alguém que tivemos a oportunidade de conhecer aqui, fomos procurados pelo Ministério Público do Trabalho para que a gente pudesse fazer todos os alinhamentos possíveis para iniciar essas tratativas de trabalho. O que já foi falado pela desembargadora e pelo procurador já foram palavras suficientes, já nos daria por satisfeito. Sei que tem muito mais gente aí que pode somar muito mais e todos estamos ansiosos para ouvir. Então, minha fala vai ser muito breve. Dizer que nós, do sistema prisional, efetivamente somos os carecedores de toda essa política. Quando se fala em criminalidade, não se pode mais separar a criminalidade da rua com o sistema prisional. A redução dos índices de criminalidade não passa somente por contratar mais policiais, por comprar armamento, por comprar viaturas. Passa fundamentalmente por assistências que a lei já determina, que o legislador lá atrás já pensou, ao privado de liberdade. Se a gente quer diminuir o índice de criminalidade na rua, nós temos que levar dignidade à pessoa privada da liberdade, nós temos que levar capacitação profissional, nós temos que levar educação para ele. E somente assim, não há nenhuma outra solução no mundo, não existe outra solução, para que a pessoa saia do sistema prisional, seja devolvida à sociedade e não cometa mais crime. Ele só terá essa condição se ele, enquanto encarcerado, ele receber educação e uma capacitação profissional. E já tiver iniciado uma atividade profissional, para que ele já se sinta inserido. E nós, com muita simplicidade, ainda engateando aqui no Rio Grande do Norte, nós iniciamos isso. Não sozinho, seria impossível o Estado, com as dificuldades, não somente financeiras, orçamentárias, mas principalmente de material humano, de pessoas que pensem a ressocialização, porque nós recebemos o sistema prisional sob controle e em segurança, mas a ponto de explodir em ebulição, numa tensão muito grande. E nós recebemos o Estado na última colocação do ranking dos Estados em educação e trabalho no sistema prisional. Hoje nós melhoramos isso, saímos da inércia. Temos muito, mas muito a avançar. E só vamos avançar porque temos uma integração absoluta de todos os órgãos de justiça junto com o Estado. A doutora Ileana nos procurou logo no início da nossa gestão para que o Estado fizesse um termo de cooperação com o MPT, para que a gente pudesse regular toda a atividade de trabalho do privado de liberdade. O tribunal, os novos rumos, Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Justiça Federal, todos nos procuraram para que a gente pudesse ofertar mão de obra. E nós estamos casa de ferreiro, espeto de pau. Nós não conseguimos ainda incluir cotas para que todo contrato, toda contratação do governo tivesse a obrigatoriedade de também contratar parte da mão de obra. Estamos avançando. Também com um esforço muito grande do MPT junto ao governo do Estado. Hoje, o projeto do fundo rotativo já está na PGE, já passou pelo Gabinete Civil, está em vias de ser enviado à Assembleia. O desembargador já se comprometeu de ajudar nessa demanda também, para que seja aprovado o fundo rotativo no Estado, que também é mais uma veia para que do bom funcionamento do trabalho. Nós iniciamos a atividade com o Estado, com a Secretaria de Saúde, na construção, na reforma e na limpeza e manutenção de hospitais. Isso foi um avanço muito grande. Da mesma forma com a Secretaria de Educação, conveniamos com eles para que os presos pudessem estar fazendo manutenção e reformas em escolas, reformas em carteiras hospitalares. Esse é um trabalho que traz muita dignidade para o preso, porque ele se sente fazendo algo que dá valor moral, valor social a ele. Porque uma coisa, quando a gente encontrou aqui, o trabalho do preso era fazer limpeza do presídio. Esse trabalho não agrega nenhum valor moral, nenhum valor social ao preso.
O trabalho que agrega valor é aquele que ele sente que está fazendo a diferença, enquanto pessoas privadas da liberdade está fazendo a reforma de uma UTI para que pessoas doentes possam ser tratadas, quando ele está fazendo a reforma de uma escola para que crianças, os filhos deles, de amigos da sociedade, possam estudar. Isso traz realmente muito valor. Temos que avançar ainda na questão para que a gente possa efetivamente ressarcir o preso pelo trabalho, porque a dignidade do preso passa por trabalhar, mas fundamentalmente por ele receber um salário, receber uma contrapartida financeira por aquele trabalho. O trabalho tem o viés social, moral, mas também o econômico. Porque a partir do momento, doutor Fábio Ataíde, que a gente paga, que a gente ressarce financeiramente o privado da liberdade pela atividade de trabalho dele, ele pode ajudar na manutenção da sua família. Ao momento que ele tem um trabalho, uma forma mais digna de ajudar na manutenção da sua família, ele sai da dependência do crime. O crime organizado mantém a pessoa privada da liberdade escrava deles porque eles sustentam a sua família, enquanto o camarada que é batizado no crime está preso. Quando o Estado dá essa oportunidade de ele trabalhar, trabalho digno, de ele estudar, de fazer o Enem, de iniciar um curso à distância, superior à distância, e dar um trabalho para ele receber um salário mínimo, a família dele não precisa depender do crime organizado. Então, o Estado está rompendo esse vínculo de dependência do soldado do crime com o crime organizado. Dessa forma, a gente cria uma sangria nas organizações criminosas, tirando o que eles têm, que é os soldados, a massa de manobra. E, ao mesmo tempo, a gente diminui a criminalidade, porque quando essa pessoa for devolvida para as ruas, ele tem dignidade, tem uma capacitação profissional, ele já foi iniciado na vida profissional e pode voltar a trabalhar e não mais participar do crime organizado. Eu queria deixar aqui, por último, meu agradecimento muito especial a todas as instituições citadas, principalmente ao GMF, na pessoa da desembargadora Zeneide, e ao MPT, na pessoa do doutor Ileana, que têm sido esteios para que o nosso Estado, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte, possa ter avançado muito pouco. Nós avançamos quase nada porque a gente busca para o nosso ideal, mas já trouxemos um pouco de dignidade aos servidores, aos familiares de preso que não cometeram crime e aos internos, aos presos, aos privados de liberdade. E também conseguimos aparelhar e modernizar esta secretaria. Nós tiramos, com toda a certeza, um atraso de mais de 20 anos em aparelhamento e modernização do sistema prisional aqui no Estado. A primeira iniciativa nossa de dignidade para com o sistema, para com servidores familiares e presos, foi instalar Boriscan. Compramos Boriscans, adquirimos, instalamos nas unidades prisionais, acabamos com aquela chamada revista vexatória, que era vexatória para o familiar, para o preso e para o servidor também. Estamos avançando, precisamos continuar unidos, integrados, sabendo cada um do seu papel, sabendo que a secretaria sozinha não faz nada, ela tem a responsabilidade maior, porque tem os privados de liberdade, mas a sociedade como um todo é responsável pelo sistema prisional, porque a sociedade como um todo sofre as agruras de uma sociedade com índice de violência absurdos, prejudica a todos. Então, a gente tem tido esses avanços graças a esse empenho, graças a essa integração, graças ao protagonismo de pessoas como o doutor Felipe, como a doutora Cíntia, citados pelas desembargadoras Zeneide. São um por vez. Cada um vai fazendo a diferença. E nós vamos identificando essas pessoas e vamos nos irmanando e vamos construindo um sistema prisional melhor e mais digno e mudando a sociedade e mudando o país. Muito obrigado. Esta é a audiência pública com o tema Execução da Política Nacional do Trabalho no âmbito do Sistema Prisional PENAT. Desenvolvimento de atividades laborais para presos e egressos do sistema prisional. Queremos destacar e agradecer a participação de Jaqueline Magalhães, coordenadora do trabalho, CETAS, do Cine. Também destacamos a presença de Ananias Agostinho, da UFERSA, Gustavo de Aguiar, do Centro de Referência em Direitos Humanos, Marco Dionísio,
Nádia Lúcia Barros, que é representante da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, a Comissão do Rio Grande do Norte. Rubens Vinícius, representando a Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMASC, do município de Mossoró. Destacamos os coordenadores da Rede de Atenção à Pessoa Egressa do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro, o senhor Augusto e a senhora Edith. As equipes dos escritórios sociais, dos 7 escritórios aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ana Ximenes, Ministério Público Estadual, também destacamos a pessoa do procurador do Ministério Público do Trabalho de Mossoró, Antônio Gleidson Gadelha, e Romero Marinho, promotor de justiça da execução penal da cidade de Mossoró. Queremos, neste momento, convidar para desenvolver para a sua fala o procurador-geral do município de Mossoró, Raul Nogueira Santos, representando a prefeitura daquela cidade. Bom dia aos participantes, a doutora Zeneide, em nome de quem saúde a todos os demais. Bem, no município também farei, a exemplo do Pedro Florencio, também farei aqui uma fala muito breve, que na condição do município, no município de Mossoró tem um projeto, faz parte do projeto Escritório Social, em que também procura oferecer aos presos, né, as pessoas em situação de prisão, apoio familiar, reinserção no trabalho, formação profissional, e que ultimamente tem recebido a maior atenção da atual gestão e procurará ter nos anos subsequentes, a fim de que nós possamos ter um melhor atendimento dessas populações, porque esse tipo de atendimento é fundamental para que nós possamos dizer que vivemos numa sociedade minimamente civilizada. Como já se foi falado aqui, as pessoas que estão privadas de liberdade estão porque foram submetidas ao devido processo legal e se considerou que elas deveriam, então, cumprir aquela pena. Ocorre que elas não deveriam cumprir suas penas em masmorras, mas sim em presídios dignos, como o Estado do Rio Grande do Norte procura manter, a despeito de todas as dificuldades. Mossoró é hoje um polo prisional. Temos aqui uma cadeia pública, um presídio estadual e um presídio federal. Temos uma população carcerária bastante considerável na cidade de Mossoró, e o município não se furta às suas responsabilidades nesse particular, e ele está totalmente aberto, disposto a convênios e parcerias, seja com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo do Estado. Já houve momentos aqui em que na própria sede da Prefeitura recebemos a desembargadora Zeneide, a doutora Cíntia também, que é juíza das execuções penais aqui de Mossoró, e estamos totalmente abertos para desenvolver conversações, para criar projetos que efetivamente atendam os egressos. Fui recentemente, inclusive, questionado pela doutora Cíntia se o município de Mossoró tinha legislação específica sobre essa matéria, e nós hoje temos aqui na Procuradoria do município um grupo de estudo que está analisando essa situação para que possamos, doravante, procurar o Poder Judiciário e propor também uma parceria. E, ditas essas coisas, porque também não vou me alongar muito, há muitos a se falarem, quero dizer a vocês que, a despeito dos tempos atualmente estarem muito estranhos, né, é importante que nós saibamos que atender a essas pessoas que estão privadas de liberdade, dar a elas dignidade, é uma forma de mantê-las na dignidade, inclusive quando as suas penas se concluírem, porque nós estamos aqui falando de um Estado democrático, de direito, que deve dar a todos os seus cidadãos as condições mínimas de civilidade e de humanidade. E, nesse particular, o município de Mossoró está aberto a proposições, a parcerias e a implementações, né, de programas de assistência social que possam atender essa população. Inclusive, o secretário de Assistência Social, ele vai participar da nossa reunião aqui. Ele estava terminando uma outra reunião urgente que foi marcada agora, mas vai entrar brevemente, quando então poderá falar de números do escritório social aqui em Mossoró. Agradeço a todos a atenção e coloco aqui à disposição para eventuais esclarecimentos futuros. Senhoras e senhores, queremos destacar também a participação de Alcinéia Rodrigues, que é coordenadora do Departamento de Promoção à Cidadania da SEAP, a advogada Andréa Nogueira, procuradora da SEAP, Roberiana Ferreira, coordenadora da COEAP, da SEAP, também a secretária das Setas, Iris Oliveira, e representando a reitora Cecília Maia, da UERN,
a Pastoral Carcerária, através de Zilmar Dantas, Andréa Sá, da ouvidoria da SEMGDH. Senhoras e senhores, chegamos ao ponto alto deste encontro, desta audiência pública. As autoridades que estão elencadas e que já foram destacadas aqui pelo cerimonial podem ficar inteiramente à vontade para participarem desse momento, desse segundo momento, que será conduzido pela Seridoense, a juíza lá da cidade de Mossoró, a doutora Cíntia Cibele, que passa a partir deste momento a conduzir esta audiência pública com o tema Avanços e Possibilidades na Oferta de Trabalho no âmbito da execução penal. Bom dia a todos. O Tribunal de Justiça e o GMF me confiaram a condução dessa segunda parte, que é justamente um momento expositivo do objetivo desta audiência pública. Eu me chamo Cíntia Cibele Diniz de Medeiros, estou na titularidade da Vara de Execuções Penais da Comarca de Mossoró desde o ano 2017, há quase 5 anos. Inicialmente, eu gostaria de, na pessoa da desembargadora Zeneide Bezerra, supervisora do GMF, vice-presidente do TJ, cumprimentar de forma ampla e genérica, mas não menos respeitosa, todas as autoridades presentes, colegas, servidores, advogados, amigos e demais convidados nesta audiência pública. Outro sim, eu gostaria de fazer um cumprimento especial às pessoas com quem eu divido semanalmente as rotinas judiciárias, as dificuldades, as preocupações e as limitações que são tão pertinentes à execução penal. Inicialmente, ao representante do Ministério Público, com atribuição para a execução penal, Dr. Romero Marinho, que me recebeu aqui na comarca desde 2017. A Defensoria Pública, na pessoa da doutora Leilane Torquato, os advogados que militam na execução penal e que se encontram presentes nesta sessão, e a promotora de Justiça para a Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, doutora Ana Ximenes, que recentemente vem prestando uma valiosa contribuição, sobretudo na questão dos egressos. Bem, esta segunda parte da audiência pública, ela se destina à abordagem desse trabalho no âmbito da execução penal, em perspectivas diferentes, por 3 atores que integram instituições distintas. Inicialmente, e de fato é o ponto alto desta audiência pública, será a participação da subprocuradora-geral do Ministério Público do Trabalho, doutora Ileana Neiva Muzinho, que apresentará em 20 minutos a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional, PNAT. Na sequência, eu voltarei para, em 10 minutos, talvez até menos, fazer uma apresentação de possibilidades de trabalho intramuros no Complexo Penal Mário Negócio. Em seguida, e aí é um momento bem aguardado, uma vez que será tratado a questão de dinheiro, vem o Dr. Felipe Ataíde Lins de Mello, coordenador nacional do Eixo Cidadania do programa Fazendo Justiça do CNJ-PNUD, para em 10 minutos tratar sobre o Fundo Municipal para a Política Penal. Quem quiser participar com perguntas, manifestações ou qualquer colaboração, poderá interagir com o nosso cerimonial via chat. Ao final das exposições, e a depender do tempo remanescente para a nossa audiência pública, poderá ser facultada a palavra a algum convidado. Antes de passar a palavra para a doutora Ileana, eu gostaria de fazer uma breve manifestação. Eu acho que muitos dos senhores que se encontram aqui presentes hoje, sobretudo da iniciativa privada, devem estar se perguntando o que é que tem a ver com a execução penal, por que e para que está aqui nesta data. Daí, eu até peço licença aos senhores para falar do óbvio. E, nos últimos tempos, é importante falar do óbvio. Todos nós que estamos aqui somos exemplos de transformações de nossas vidas, de realização pessoal pelo trabalho. E o que a gente vai tratar hoje, que é justamente o trabalho,
é de um outro jeito. É de uma população invisível que não tem a menor condição de projetar um futuro próximo, o dia de amanhã, justamente pela dificuldade de acesso ou total ausência de oferta de trabalho. E aí, o que é que a gente tem a ver com isso? Né? A começar pela própria lei de execução penal, existe uma expressa determinação de que o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade para atividades de execução penal. E não só as instituições públicas, como também as privadas, devem dar a colaboração no que tange às assistências do preso, sobretudo, não só do preso, também do egresso, naturalmente, porque será tratado, em primeiro momento, pelo Ministério Público do Trabalho. Sobretudo, no que tange às ofertas de educação e trabalho. Essas ferramentas capazes de resgatar pessoas, de lhes proporcionar autonomia, e até aqui fazendo um pouco de referência à fala do procurador do município, de inclusão social, e, portanto, permitir que elas possam realizar o que nós valorizamos tanto, que são as nossas trocas sociais, e assim que elas possam participar ativamente dos sistemas que nos regem. E aí, eu chamo a atenção que, nesse momento em que essa população estigmatizada, que não tem grandes oportunidades de se inserir ativamente na sociedade, que acaba sendo excluída, sem autonomia, sem perspectiva, e não pertence a essas valiosas trocas sociais, a nossa estrutura social se vulnerabiliza por completo, e isso reflete diretamente na fragilização da segurança pública. Então, senhores e senhoras, nós somos pessoas do nosso tempo. Nós precisamos ser sensíveis aos grandes desafios e, principalmente, às nossas responsabilidades sociais e legais. O nosso trabalho, que tanto significa para as nossas vidas, só tem um verdadeiro sentido, quando não só voltado para o nosso desenvolvimento individual, mas sim para o nosso desenvolvimento e entendimento coletivo. Enfim, o inverso disso que eu acabei de afirmar realmente não faz nenhum sentido. Até mesmo esvaziaria o significado da nossa existência. Portanto, como todos nós somos corresponsáveis na colaboração das atividades da execução penal, no resgate dessas pessoas, na elevação do nosso material humano, eu concito todos os participantes desse processo, desta audiência pública, para, em conjunto, poder proporcionar essa transformação não só coletiva e individual, através de oferta de trabalho para preso e egresso. Apresentando a doutora Ileana Neiva Muzinho, ela é subprocuradora-geral do Trabalho, membro da primeira subcâmara de coordenação e revisão do MPT, vice-coordenadora nacional da Coordenação de Promoção da Regularidade do Trabalho na Administração Pública, CONAP-MPT, mestre em Direito Constitucional, membro da Comissão de Elaboração do Plano Nacional de Geração de Trabalho e Renda no Sistema Prisional. Doutora Ileana, a senhora tem 20 minutos. Muito obrigada a todos. Agradeço, em nome do Ministério Público do Trabalho, imensamente o convite para participar dessa audiência. Estamos bastante engajados dentro do Ministério Público do Trabalho para ampliar o trabalho da pessoa privada de liberdade e dos egressos, tanto que, como já adiantou o nosso Procurador-Geral do Trabalho, instituímos um grupo especial de atuação finalística para este trabalho específico. Aqui quero aproveitar para cumprimentar e dizer o quanto foram emocionantes para mim a fala da desembargadora Zenaide e da juíza Cíntia, né? Cumprimentar em nome delas todos os presentes, cumprimentar aqui também o doutor Gustavo Marinho,
que também já com enorme sensibilidade participou conosco, junto com o Felipe Ataíde, também aqui presente, da reunião em que o Ministério Público do Trabalho se apresentava para os GMFs, né? E junto com o DMF, nos apresentávamos para o GMF e dizíamos da possibilidade de construirmos um plano de atuação que diminuísse os obstáculos à contratação de pessoas privadas de liberdade e egressos do sistema prisional. Quero também cumprimentar o Dr. Pedro Florencio, que tem sido um batalhador dentro do governo do Estado pela ampliação de vagas. E aqui, em conversa com o Dr. Pedro Florencio, é que nós levamos para o Ministério Público do Trabalho a ideia de focalizar, né, a atuação nesse momento na contratação de pessoas presas e egressas através da reserva de cotas e de vagas nos contratos de prestação de serviço terceirizado. Porque o Dr. Pedro Florencio, batalhando por essa construção, foi à Federação das Indústrias, né, tentou vender o peixe, não é, Dr. Pedro? Explicar como era importante que empresas se instalassem. Foram feitos editais de chamamento para que empresas se instalassem dentro dos presídios. E, no entanto, o resultado não foi o esperado. Não só por causa do preconceito, mas porque muitas vezes essas empresas ficam preocupadas com a própria segurança, né? Então, houve uma dificuldade. E foi muito interessante quando o doutor Pedro me relatou que quando ele começou a dizer, mas a mão de obra pode ser mais barata por esse motivo, achando que esse era um atrativo, algumas empresas depois disseram e foram reclamar, porque também se ficar abrindo com muitas facilidades dentro do presídio, eu que não quero, vou ter a concorrência desleal com outro, que vai para dentro do presídio, com luz paga, água paga, com mais facilidades, né? Sem gasto de vale transporte, de vale alimentação, isso vai gerar uma concorrência desleal conosco. Então, vejam que, infelizmente, a gente tem que lutar contra aspectos culturais, contra preconceitos que não se sustentam, né? Quando as pessoas não conseguem ver o ambiente de uma forma holística, completa. E quando a empresa não consegue identificar, e quando ela fomenta o trabalho, ela está melhorando a segurança pública, está contribuindo para a segurança pública, ressocializando pessoas que não vão reincidir no crime, e, portanto, ao fim e ao cabo, ela própria pode vir a economizar com todos os equipamentos de segurança privada e com empresas de vigilância que ela é obrigada a contratar hoje para fazer face a toda essa insegurança que vivemos e que o Estado sozinho não consegue, o Estado brasileiro sozinho não consegue dar conta, e hoje nós temos um contingente enorme de vigilantes de pessoas na segurança privada, com um custo também alto para as empresas. Então, essa falta de visão holística e os preconceitos arraigados fizeram com que muitas empresas não dissessem o sim esperado pelo Dr. Pedro Florencio e pelo Ministério Público. E não desistiremos, obviamente, né? Temos nas hostes do Ministério Público pessoas do valor e do calibre do Dr. Gleidson e do Dr. Afonso, aqui em Mossoró, né? Em todo o estado do Rio Grande do Norte e no Brasil, nós, procuradores do trabalho, não desistiremos. Mas nós entendemos que, nesse momento em que precisamos trabalhar com conscientização, que precisamos, inclusive, ter espaços adequados, ou seja, utilizar recursos de ações civis públicas para melhorar o espaço físico dos estabelecimentos prisionais, para que eles possam receber essas oficinas, e esse é um trabalho que nós também nos propomos a fazer, o que nós chamamos, desembargadora Zenaide, de uma atuação promocional, resolutiva do Ministério Público, diferente daquele Ministério Público inquisitorial, ou Ministério Público que vai fazer a investigação, né, e vai apontar as irregularidades. No primeiro momento, a gente está falando de a implementação de uma política pública, então uma atuação promocional do Ministério Público. Então, ao lado dessa atuação promocional, que visa ter nos estabelecimentos prisionais locais adequados, que sejam atrativos para a iniciativa privada instalar oficinas ou unidades, convencer as empresas de que isso é adequado. Nós temos que ter também uma atitude mais proativa e firme, lembrando que a política nacional de trabalho do preso, ela fala do empreendedorismo do preso, ela fala da reserva de vagas em contratos de prestação de serviços terceirizados, ela fala de um financiamento pelo próprio Departamento Penitenciário de oficinas, né, mediante a apresentação de projetos. Então, nós temos
um mix ou um menu de possibilidades de inserção da pessoa privada de liberdade do egresso. Mas qual seria o caminho mais fácil para o Ministério Público fazer um projeto nacional em relação à inserção da pessoa presa no trabalho? Então, nós pensamos que, se o maior contratante de serviços, na maioria dos estados e municípios, é a própria administração pública, é o próprio estado ou município ou a União, por que não concitá-los, lembrar-lhes o dever de estabelecer nas licitações e contratos regras sociais? O direito administrativo, obrigada, desembargador. O direito administrativo ele tem evoluído, né, para que se insiram nos contratos de prestação de serviço as chamadas cláusulas sociais. É assim que nós utilizamos o direito administrativo para auxiliar na inserção da pessoa com deficiência, dos adolescentes em situação vulnerável, através dos contratos de aprendizagem, e também está previsto na lei de licitações a inclusão de cotas para a contratação de pessoas presas e egressas do sistema prisional. E aí nós nos perguntamos como a própria administração pode ser resistente a isso, né? Felizmente, nós temos muitos estados e municípios que não são resistentes. Pelo contrário, ao verem essa disposição na lei de licitações, ao serem chamados pelo Ministério Público do Trabalho ao cumprimento dessa cota, eles se sensibilizam. Então, nós vamos conversar. O que é que o membro do Ministério Público faz quando, numa audiência, ele consegue sensibilizar uma empresa de que é importante ela cumprir essa cota? A empresa diz, doutora, é só o Estado colocar isso como uma condição que a gente vai cumprir. Então, nós vamos nos reunir com o Estado, com o município e dizer, vamos fazer isso. Muitas vezes a gente tem óbice assim, mas esse edital de licitação, esse contrato é antigo. Eu vou esperar, doutora, quando eu tiver um novo edital de licitação, eu vou esperar para inserir a cota, tá bom? Então, a gente sai da sala, alegre, satisfeito, ele vai esperar. Não, o problema não pode esperar e nós temos argumentos no direito administrativo para dizer para essa empresa que o problema não pode esperar e que, portanto, ela pode haver um aditamento ao contrato. Então, chamamos a administração pública e dissemos, administração pública, mesmo nesses contratos que vocês não têm uma regra específica ou uma lei específica, vocês podem incluir, porque a regra geral em direito administrativo é que a União edita as regras gerais e quando os demais entes federados não tiverem norma específica, aplica-se a regra geral. Então, eu posso, a partir da regra geral, já dessumir uma regra para o Estado e para o município, fixar ali um percentual, por exemplo. Né? Mas, muitas vezes, as pessoas se apegam ao fato, não tem uma lei própria. Não precisa lei, um simples decreto, ele pode regulamentar qual é o percentual. Claro, é muito interessante que haja lei, porque a Assembleia Legislativa nos estados, as câmaras municipais, são locais de exercício da democracia. Quanto mais parlamentares souberem, né, dessas nossas discussões, quanto mais pessoas ficarem convencidas da importância da contratação de pessoas presas e egressas do sistema prisional, mais facilidade a gente vai ter para demover aqueles preconceitos. Né? Maior apoio social nós teremos essas medidas. Mas ele pode ser uma medida também do Poder Executivo, diretamente através de decretos, como alguns entes têm feito. Então, seja através de lei, seja através de decreto, eu posso estar numa sala de audiência com uma empresa prestadora de serviço terceirizada e ela dizer, mas meu contrato tem 4 anos, na época não havia essa previsão, aí vem o procurador do estado do município e diz, doutora, não podemos agora, mas nos futuros nós estamos à disposição. E aí é onde o membro do Ministério Público do Trabalho, cada vez mais através dessa coordenadoria, que eu sou vice-coordenadora, junto com o doutor Afonso e a coordenadora a doutora Andréa Gondim, aqui presente, nós falamos para os nossos colegas. Cada vez mais o procurador do trabalho ele tem que saber de outras áreas do direito, não é só direito do trabalho, desembargadora Zenaide, o processo do trabalho. Aliás, como todos nós da área jurídica, cada vez mais o conhecimento não pode ser estanque. É só um ramo do direito, a gente tem que ter um conhecimento multidisciplinar. Então, o procurador, através dessa nossa coordenadoria, nós passamos para ele o projeto e dizemos no projeto o seguinte, colegas, quando um procurador do município ou do estado disser que é um contrato antigo, você faz para ele a seguinte pergunta. Né? Isso também é que cabe para os promotores, para o juiz, para todos nós quando estivermos atuando. O contrato é antigo, doutor Pedro, mas o contrato ele tem a previsão anual.
ele pode ser repactuado, né? Ele pode ser aditivado, ele pode ser dado uma continuidade para ele até o período máximo de 5 anos. Porém, antes, essa renovação é uma faculdade da administração pública, porque ela pode, na execução do contrato, ver que a contratada não está trabalhando a contento. É por isso que existe a fiscalização do contrato, quer dizer, todo contrato de prestação de serviço terceirizado tem que ter um fiscal. Então, se a administração vir que a empresa não está executando a contento aquele contrato, o que é que ela pode fazer? Dizer, olha, vou logo lhe avisar que eu não vou renovar o contrato. Então, da mesma forma, a administração tem pressa, a administração precisa resolver essa questão. Então, ela vai dizer para a contratada, olha, você ganhou o contrato, nós podemos aditá-lo para inserir a contratação de pessoas presas ou egressas. Está aqui, a Secretaria de Administração Penitenciária me entregou uma classificação, um relatório daqueles presos, aquelas pessoas privadas de liberdade que têm perfil para essa contratação nessa secretaria. Então, vamos fazer essa contratação, né? Então, é esse diálogo que a gente tem que ter, combinando elementos de conhecimento jurídico com elementos de sensibilidade, não é, doutora Cíntia? Concitando as pessoas a pensarem que não é pensar no seu umbigo, no medo da insegurança que eu tenho de inserir uma pessoa privada de liberdade na minha empresa, mas o quanto esse movimento é circular e é um círculo virtuoso que vai permitir a gente diminuir a insegurança pública em que vivemos. Eu acho que esse argumento tem sempre funcionado. E o meu colega aqui presente, doutor Afonso, tem feito isso também com a Justiça do Trabalho, lá no estado do Ceará, em que nas conciliações no Sejusc, eles já falam para a empresa o seguinte, olha, vocês têm que cumprir essas obrigações trabalhistas e vamos aproveitar aqui também inserir o trabalho de pessoas presas nesse contrato de prestação de serviços terceirizados. Então, não há óbice em que, em qualquer momento, esse ajuste seja feito entre a contratada e a administração pública, não é? Esse, então, é um primeiro ponto que eu queria deixar bem claro. O outro ponto é que, na hora que nós fixamos um percentual, nós tivemos um problema aqui no estado do Rio Grande do Norte, que houve um veto em relação à lei que prevê a contratação de pessoas privadas de liberdade. E esse veto terminou ocasionando que a nossa lei só permite a contratação de pessoas egressas. Então, nós temos que avançar para incluir as pessoas presas. E por que houve esse imbróglio no momento da propositura da lei? Porque, claro, o Estado se preocupa com os impactos orçamentários, né, dessa inserção. E muitas vezes nós temos que convir que a pessoa privada de liberdade inserida, esse contrato de prestação de serviços tem que ser um misto de contrato de prestação de serviços, mas também de qualificação. Ou seja, a gente tem que trabalhar a equipe que vai receber essa pessoa privada de liberdade na empresa para que ela tenha uma maior paciência, um maior cuidado na capacitação, porque por mais que ele tenha sido bem classificado no sistema prisional para prestar aquele serviço, ele vai ter dificuldades, inclusive de autoestima, do estigma que ser uma pessoa do sistema prisional traz para suas relações com outras pessoas. Então, a gente primeiro concita a empresa a ter esse olhar mais acolhedor com essa pessoa. Esse olhar acolhedor, me parece que faltou quando se fez o veto em relação a dizer que vamos fazer o veto porque 10% é um percentual muito alto. E aí, com esse veto, o veto levou junto os 10% e também a inserção do preso, da própria pessoa do regime aberto e semiaberto, né? Então, isso é uma questão que nós estamos discutindo, né, com o governo para que a gente possa avançar e reformular para que, mesmo que o percentual seja menor, abranja também as pessoas presas que estão no sistema aberto e semiaberto. Mas a questão fundamental é por que temer um percentual de 10%, 8%, 6%? Nós sabemos que a realidade no sistema prisional talvez haja essa oferta nos contratos e não haja pessoas qualificadas. Então, nós ficarmos nos debatendo em relação a percentuais é muito pequeno diante dessa discussão, porque vai ser igual aquela brincadeira de festa, que você chama tantos convidados e o buffet diz, 20% quebra, não aparece. Mas eu estou fazendo isso só para descontrair essa analogia. Mas o fato é isso, tudo que nós fizermos, uma festa, uma audiência pública, uma previsão de um percentual, esse número vai quebrar, porque ele vai depender de várias variáveis. E uma das variáveis é a gente não ter a qualificação. Nós falamos isso com a experiência de quem, desde
no final dos anos 90, né, o Ministério Público do Trabalho já trabalha com a inserção de pessoas com deficiência. E sempre o grande problema é a qualificação. Então, quando nós estamos inserindo esse programa do percentual, de que os estados e municípios serão cobrados, e a União também, serão cobrados pelos procuradores do trabalho, para que cumpram essa cota de contratação, todo o projeto ele está bastante bem fundamentado, colocando para os colegas as necessidades de reunião com os escritórios sociais, reunião com os GMFs, né, reuniões com os governos estaduais e municipais, audiências públicas, todos esses passos nós colocamos no nosso projeto. Mas nós colocamos principalmente para o colega a flexibilidade. Seja flexível em cada cenário que você encontrar, porque o nosso objetivo maior é a inserção. Flexibilidade não significa, no entanto, conestar, concordar com precarização, né? Então, não há sentido. Então, como no nosso projeto, aqui é outra questão de direito administrativo que nós temos que tratar. Como no projeto, nós estamos dizendo aos colegas, exijam das administrações públicas a inserção em lei ou em decreto, a inserção nos editais e nos contratos de cotas para contratação de pessoas. Sejam flexíveis quanto ao percentual, porque nós nem sabemos se temos pessoas qualificadas suficientes com aquele perfil exigido na contratação. Mas, para e passo, vamos trabalhar a contratação com o Sistema S, com institutos federais de educação tecnológica, entidades sem fins lucrativos, vamos identificar no locus em que trabalhamos quais são essas entidades qualificadoras e também nos reunirmos com elas para fomentar a qualificação. Feito tudo isso, eu ainda tenho a dificuldade na inserção e questões de direito administrativo para suplantar. Qual vai ser o valor do contrato de prestação de serviço terceirizado? Então, o membro do Ministério Público pede, por exemplo, Secretaria Estadual de Educação, me apresente a planilha de custos do contrato de contratação de copeiros, de porteiros, de merendeiras de escola. A secretaria apresenta aquele contrato. Esse contrato tem o piso salarial dessas categorias. Então, eu sei que um porteiro receberia, no máximo, R$50 além do salário mínimo. As convenções coletivas, infelizmente, quando nós vamos negociar as convenções coletivas, a gente parte do patamar do salário mínimo, que é obrigatório, e tem tido, nos últimos anos, pouca margem de manobra. É quando eu digo que as coisas têm que ser vistas de forma holística. Com a reforma trabalhista, se acabou com a contribuição sindical. Os trabalhadores brasileiros ganham pouco, eles não querem contribuir voluntariamente para o sindicato. Os sindicatos perdem força, perdem assessoria jurídica, perdem assessoria contábil. Quando chega na mesa de negociação, ele não tem como refutar o que o sindicato patronal, por exemplo, de transportes, diz que está tendo prejuízo na pandemia. E aí, por isso, não vai dar um aumento para aquele setor de transportes. No contrato de vigilância, o contrato diz, estamos perdendo o contrato de vigilância. Se nós aumentarmos muito a remuneração do vigilante, as empresas não vão contratar vigilantes, porque é muito caro contratar vigilante. Então, na negociação, esses sindicatos todos conseguem um piso salarial que, na verdade, é só um pouquinho superior ao salário mínimo. Nós temos casos de categorias que o piso salarial é de R$5 além do salário mínimo. É praticamente o salário mínimo, mas não é igual. Então, o que nós orientamos, e isso com base na lei, é que se a secretaria, nesse nosso exemplo, a Secretaria de Educação, ela já tem uma planilha de custos e formação de preços. Ela já paga, vamos dizer que ela já pague R$1.400 a um porteiro. Quando se consegue que um preso ou um egresso de excelente comportamento, que não seja vinculado a crimes violentos ou crimes sexuais, por exemplo, ele seja inserido numa escola, nesse contrato, conforme a comissão de classificação o encaminhou para essa contratação, a administração pública não vai poder dizer que ele não vai receber o mesmo piso salarial dos outros trabalhadores. Porque, segundo as regras de Mandela, né, nós não podemos fazer uma discriminação, segundo o nosso ordenamento jurídico, né? O princípio da igualdade aqui vigora, trabalho de igual valor, igual remuneração, diz a CLT. Então, essa pessoa privada de liberdade ou egressa, não é por causa do currículo dele, né, currículo que eu digo de vida, ter delinquido, que ele vai receber uma remuneração menor. Por quê? Se nós falávamos antes que a administração pública utiliza os contratos administrativos para uma função social,
que esse é o viés do novo direito administrativo, da nova lei de licitações e contratos, né? Nós não podemos deixar que a administração diga assim, ah, doutora, então, como tem uma decisão do Supremo que diz que se pode pagar 3/4 do salário mínimo para a pessoa privada de liberdade, aqui a gente vai contratar os outros porteiros com o valor de R$ 1.400 e a pessoa privada de liberdade com 3/4. Não, nós não podemos dizer isso, certo? Então, o nosso manual de atuação para os colegas é muito claro de que o contrato de prestação de serviços terceirizados, há uma inserção de pessoas privadas nas cotas, privadas de liberdade nas cotas, de regresso nas cotas, é como um trabalhador normal. Ele vai receber todos os direitos que a sua condição prestador de serviços lhe assegura. Isso é o que diz as regras de Mandela, né? Que nós aprovamos como um regulamento internacional, né? que se incorpora à nossa regulamentação jurídica nacional. É claro que ele não vai ter o vale transporte, o vale alimentação, ele pode ter se a alimentação for externa, ou se a empresa oferecer quentinhas, ele vai ter direito ao mesmo benefício, mas aqueles que são inerentes, que o que ele perde pela sua condição de privado de liberdade, então somente esses ele vai perder. E aí também uma forma de convencer a administração, além de dizer que a função social dela é inserir, é dizer o que lembrou o doutor Pedro Florencio muito bem. Parte da remuneração do preso, com a regulamentação que nós estamos acompanhando do fundo rotativo, né? Eu olhei essa semana mesmo a movimentação dele, pedi também que o gabinete da governadoria fizesse, né, através do doutor Raimundo, fizesse uma agilidade desse processo, termos nosso fundo rotativo instituído, todo trabalhador que nós defendemos, que a Secretaria de Educação, de Saúde, de Agricultura, a própria SEAP, né, todas as secretarias de tributação contratem, parte da remuneração deles vai para o fundo rotativo. E nós teremos recursos que podem, inclusive, reformar os estabelecimentos prisionais para que eles possam receber empresas, unidades empresariais dentro. Então, através desse começo, naquilo que nos pareceu mais factível de realizar, mais fácil, que é convencer a própria administração a ela mesma dar essa mão aos presos que estão no sistema penitenciário, através dessa geração de recursos para o fundo penitenciário, a gente parte para as etapas seguintes, de incentivar o empreendedorismo, de ter recursos para qualificação, de ter recursos para reformar uma unidade prisional, para acolher uma unidade de uma empresa e o chamamento público ser mais atrativo para que ela se instale nos presídios. Então, por isso o motivo da nossa escolha de começar o trabalho pelas cotas de prestação de serviço terceirizado. Um outro argumento é a questão da probidade administrativa. Que adianta a administração pública querer economizar em relação ao valor do salário da pessoa presa no contrato de prestação de serviços terceirizados? Nós sabemos a dificuldade que o fiscal de contrato encontra para fiscalizar. No Estado, nós não temos uma fiscalização informatizada. O fiscal de contrato, muitas vezes, ele não conhece tanto o direito do trabalho, por isso que o Ministério Público do Trabalho tem feito atuação promocional de qualificar os fiscais de contratos. Então, o que pode acontecer muitas vezes é que se nós colocarmos uma remuneração ou benefícios diferentes, na hora de fiscalizar, o que o fiscal olha aquela planilha, ele não sabe que A, B, C é preso, até que porque para preservar a intimidade dessa pessoa e evitar discriminações, não vai se colocar isso numa planilha. E aí ele paga todo mundo. A diferença entre o 3/4 e o valor do piso salarial, quem vai ficar é a empresa. Então, não tem nenhum sentido nós fazermos nenhuma espécie de discriminação. Então, esse é um ponto que nós não podemos flexibilizar, é que nesses contratos, as pessoas presas privadas de liberdade detêm todos os direitos dos demais trabalhadores. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, doutora Ileana. Até com a fala da senhora, eu resolvi cortar um slide da minha apresentação. Não só para ficar repetitivo, mas também porque é desnecessário, diante de tanto argumento que a senhora trouxe, essa questão de paridade de direitos. Né? Bem, a minha apresentação tem o tema de possibilidades de trabalho intramuros. Né? Eu já vou voltar o olhar, o foco para dentro do complexo penal Mário Negócio. Seria muito reducionismo da minha parte ficar aqui elencando possibilidades diante daquilo que eu até desconheço. Então, resolvi apresentar aos senhores a singela estrutura de que dispomos, mas já é um início para atrair justamente, doutora Ileana, esse interesse, essas iniciativas para poder desenvolver alguma atividade dentro do sistema prisional. Vou tentar compartilhar neste momento, só um instante.
Doutora Cíntia, eu acho que a desembargadora Zeneide está pedindo a palavra também. Pois não, Felipe, obrigada. Doutora Zeneide, desembargadora. Obrigada, Felipe. Eu não sei, eu estava aqui procurando o encaminhamento da programação, eu tinha a fala da doutora Ileana, e depois eu teria a fala do Felipe, é isso? Não? Então, veja bem, eu disse que tinha que sair às 11, mas já estou ainda 11h05, posso ficar até 11h40. Eu não sei se a sua explanação seria muito tempo, porque eu teria duas perguntas à doutora Ileana, para poder a gente, né, depois que você falar, então, eu fico já com essas duas perguntas no ar, tá bom? Eu falarei talvez até então. Em 5 minutos, desembargadora, só um instante. Compartilhar aqui. Ok. Vocês conseguem ver o compartilhamento? Obrigada. Vamos lá. Bem, eu vou pular essa contextualização da Lei de Execução Penal, porque seria uma mera repetição do que já foi falado, e até melhor interpretado pela subprocuradora doutora Ileana. E vou, mais uma vez, pedir licença para os senhores para poder falar do óbvio, né? Porque eu trabalho como solução. Como eu já falei inicialmente, para a melhor recolocação social desse preso, que não vai passar a vida inteira cumprindo pena, né? E aí, numa dimensão de autonomia e sustentabilidade, o trabalho vai permitir, inclusive, minimizar essa desigualdade social, impactando diretamente na cidadania. Indiscutivelmente, auxilia nesse processo de reentrada ao sistema prisional, de reincidência. Toda semana eu faço audiência de justificação, que são esses presos que chegaram num regime menos gravoso e se reinserem no sistema prisional. E a gente tem feito um levantamento, muitos deles são moradores de rua, estão sem ocupação, sem perspectiva de projetar esse futuro próximo, então são pessoas que muitas vezes, até por incrível que pareça, isso é contraditório falar, o retorno ao sistema prisional acaba até trazendo alguma perspectiva para a pessoa, o cárcere trazendo perspectiva para a pessoa, né? O que é completamente surreal para a nossa realidade. Com relação a redução da ociosidade no cárcere, também o trabalho, ele vem permitir que essas pessoas não fiquem apenas superlotadas, entulhadas dentro de um espaço mínimo. A remissão da pena, a cada 3 dias trabalhado, de 6 a 8 horas, é deduzido um dia da pena desse interno, né? Isso acaba também reduzindo o custo do processo. Sem falar também da possibilidade de resultados úteis à sociedade, seja materialmente falando, devolvendo algum produto útil à sociedade, seja nos aspectos sociais e coletivos, né? Uma vez que proporciona a melhoria do material humano. Então, como eu já falei anteriormente, o trabalho ou associado à educação, na verdade, é uma política de prevenção. E aí eu queria trazer a realidade em Mossoró. Nesses últimos 2 anos de pandemia, 2020 e 2021, a Vara de Execuções Penais tem feito um levantamento de toda sorte, de estudo, de trabalho, de habilidades desses internos, porque nós não sabemos, nós não conhecemos quem é essa população carcerária. E desse levantamento, que foi feito em parceria com a colaboração da direção do complexo, e aí eu quero deixar aqui registrado que essa pesquisa foi respondida pelos próprios apenados, até mesmo que não sabia escrever, o colega de cela fez, confeccionou, redigiu a resposta. Apenas 6% dos presos do complexo estão envolvidos em algum trabalho. E aí eu volto até para a fala do doutor Pedro, que esse trabalho ele se limita apenas à manutenção do prédio, da unidade prisional, ou aquela força que está sendo destinada para a manutenção do Hospital Regional Tarcísio Maia. É só esse o trabalho que está sendo oferecido. Existe um trabalho, uma oficina de confecção de mudas de cajueira não precoce, que é em parceria também com outra secretaria estadual, que é a de Agricultura, a SAP, né, e a EMATE, mas esse trabalho está tendo solução de continuidade, né? Então, a gente não pode nem falar que é um trabalho perene, ou que está tendo um grande aproveitamento dessa capacitação desses presos. Então, 94% da nossa população é absolutamente desocupada. Ela é ociosa.
pouco mais, desses 94, pouco mais de 97, de acordo com esse levantamento, requereu, manifestou interesse, indicando, inclusive, uma habilidade específica para participar em qualquer oferta de trabalho. Então, nós temos realmente uma voluntariedade muito grande, mas nós não temos o trabalho para ser ofertado. E aí eu quero mostrar rapidamente a Mário Negócio para ver como melhor poderíamos atrair essas iniciativas, pensar no que poderíamos realizar aqui em Mossoró. De acordo com essa vista aérea, os senhores podem verificar, está cortado a propósito, né? A extensão territorial é bem maior. Eu fiz um levantamento com a SEAP e a Mário Negócio, de fato, tem uma área superior a 560 hectares. É muita extensão, é muita terra. Eu não consigo nem ter uma ideia da extensão, da imensidão desse terreno. Além disso, é uma área fértil, nunca teve problema de abastecimento de água. Existe um poço que é no Presídio Federal, que a propósito está encravado numa parte deste terreno que foi doado do Estado para a União, enfim. Além desse poço, existe um outro poço que é da época da inauguração da Mário Negócio, que é de 10 de março de 1979. Ou seja, nós poderíamos contar com 2 poços que podem até beneficiar outras comunidades rurais desse entorno. Então, a possibilidade de desenvolvermos atividades, não só industriais, doutora Helena, mas também atividades rurais, que são bem típicas dessa região, como, por exemplo, a fruticultura, a apicultura, uma vez que Mossoró faz parte dessa rota de abelhas. Então, nós temos muitas possibilidades de desenvolvimento de trabalho na Mário Negócio. Temos a mão de obra, temos a voluntariedade para fazer parte, integrar essa força de trabalho. A unidade, ela hoje conta com 10 salas de aula. Para mim, que cheguei aqui há quase 5 anos, era algo inimaginável. Eu cheguei e testemunhei uma professora dando aula no ambiente da carceragem. Inclusive, escrevia no chão com giz, porque não tinha salas. E hoje nós contamos com 6 salas de aula, padrão DEPEN, que foram erguidas com esse recurso liberado pelo DEPEN, e mais 4 salas de aulas que foram reformadas com prestações pecuniárias da Vara de Execuções Penais. Além disso, nós temos 3 oficinas de trabalho à espera dessa oferta. Estão absolutamente vazias. Então, um mínimo de estrutura, hoje nós contamos na unidade prisional de Mossoró. Eu ouso dizer que não tem nenhuma outra unidade prisional aqui no estado que conta com essa estrutura. E queria trazer aqui também que, recentemente, foram erguidos 2 viveiros com esses sombritos, como os senhores podem ver, um voltado para a unidade feminina e outro para o masculino, para confecção de mudas. Já mencionei aqui que começou um projeto que está tendo solução de continuidade, né, da muda de cajueiro anão precoce, mas esses viveiros já estão prontos para o trabalho, também foram erguidos com prestações pecuniárias da Vara de Execuções Penais. Bem, o que eu posso dizer para os senhores hoje, até em caráter de alento, é que o sistema prisional, ele passou realmente por uma convulsão. E isso aqui eu não preciso resgatar dos fatos, porque ganhou proporções nacionais. Hoje, podemos dizer que o Estado, ele tem o controle do sistema prisional com a disciplina e segurança adequada. E como os senhores viram, nós temos ambientes que resguardam essa segurança prisional, não só para o desenvolvimento de educação, mas de trabalho. Mas isso não é tudo. A pena precisa ser efetiva e corretamente cumprida. E isso perpassa necessariamente não só pelas assistências aos presos, mas também ao trabalho. Né? Eu não preciso ficar aqui dizendo que o trabalho, e nem repetindo que isso faz parte de um processo de recuperação de pessoas. Nada mais, nada menos do que cumprir a lei. Eu sou muito grata por esse momento, nessa minha curta experiência em Mossoró. Eu nunca participei de nada parecido. Eu sempre imaginei que é uma situação desalentadora e desafiante, mas eu fico muito honrada de participar dessa convergência de vontades,
de participação de outras instituições, como o Ministério Público do Trabalho, como o CNJ, iniciativa privada, enfim. Eu agradeço demais por este momento e passo, neste momento, conforme prometido, desembargadora, menos 10 minutos, eu passo as perguntas à senhora, são 2 perguntas, né, que a senhora quer fazer, doutora Ileana, e, na sequência, a palavra ao doutor Felipe. Só que volta para a minha palavra, que eu quero apresentar o doutor Felipe, por favor. Eu prefiro ouvir logo o doutor Felipe e, em seguida, eu faço as perguntas, ok? Perfeito, desembargadora, perfeito. Bem, conforme eu mencionei, só queria apresentar a nossa unidade, que é simples, é singela, mas está preparada, sim, para essas ofertas. Então, senhoras e senhores, eu apresento o doutor Felipe Ataíde Lins de Mello, doutor em Sociologia, um grande colaborador para a execução penal, coordenador técnico do Eixo Cidadania, do programa Fazendo Justiça, CNJ-PNUD. 10 minutos, o doutor Felipe Ataíde vai falar sobre Fundo Municipal para a Política Penal, ou como consta na programação, Fundo Municipal Penitenciário. Doutor Felipe, por favor, o senhor está com a palavra. Obrigado, doutora Cíntia. Eu quero rapidamente, meu tempo é curto, já liguei o cronômetro, cumprimentar nossa amiga e grande líder inspiradora, desembargadora Maria Zeneide, e também deixar um cumprimento do Dr. Fábio Ataíde e do Dr. Gustavo Marinho, cumprimentar o secretário Pedro Florencio e todos os servidores e servidoras da SEAP, né? Procurador-Geral do Trabalho, e em seu nome todos os colegas do MPT, né, com quem a gente vem trabalhando, Ileana, a doutora Andréia, a doutora Afonso. Também deixar um cumprimento para as equipes dos escritórios sociais, né, da RAESP, do Rio Grande do Norte, todas as instituições parceiras, e também deixar um abraço para a Daniela, nossa coordenadora local. E também cumprimentar, né, representantes da iniciativa privada que estejam interessados nesse tema. Antes de entrar especificamente na questão dos fundos municipais, eu queria, até um pouco por conta dessa apresentação feita pela doutora Cíntia, dizer muito pontualmente, para além de tudo aquilo que a doutora Ileana já trouxe, né, de que caminhos podemos percorrer pensando no arranjo normativo hoje existente, eu quero dizer o seguinte: para o município de Mossoró e para os atores locais interessados em fazer avançar essa política de garantia do direito ao trabalho para as pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional. A gente tem como apoiar, pensando na segurança jurídica das iniciativas, e aí falando sobre modelos de contratos, como é que pode ser feita a contratação de pessoas privadas de liberdade e egressas, como é que a gente trabalha na perspectiva da cessão de uso desses espaços, né, como a doutora Cíntia mostrou, o espaço, né, o território da unidade prisional é bastante grande, então a gente tem como apoiar também em como fazer essa cessão de uso, que é uma questão que leva, né, que causa segurança jurídica, e com essa segurança jurídica, então a gente pode avançar na criação de vagas e na contratação das pessoas. Penso, e aí eu faço um cumprimento especial ao procurador Raul Nogueira, representando o prefeito municipal de Mossoró, e também vi que o secretário Tiago Marques entrou na sala, também deixo um abraço. O Executivo Municipal pode fazer bastante coisa, né? A gente tem referências nacionais de prefeituras que contratam mão de obra, seja por meio de frentes de trabalho, ou seja mesmo implantando oficinas de trabalho. Então, essas oficinas podem ser implantadas também dentro da unidade prisional, mas há a possibilidade de contratação de mão de obra para trabalhar, né, mão de obra do sistema penitenciário, para trabalhar em frentes de trabalho, na manutenção de vias públicas, no restauro de patrimônio, né? Tem várias referências em âmbito nacional que a gente pode apoiar o Poder Executivo Municipal, orientando como fazer essa contratação. E penso que o Poder Legislativo tem um desafio enorme de pensar também em nível local, como que esse arranjo normativo, né, tão bem mencionado pela doutora Ileana, pode ser espelhado para o âmbito do município, né? Então, por meio de leis de cotas, leis de contratação, e aí sim o Fundo Municipal. O Fundo Municipal, ele é uma previsão do Fundo Penitenciário Nacional, né? Então é importante dizer que o Fundo Penitenciário Nacional ele existe desde 1999, por meio da Lei Complementar número 79,
que criou um fundo específico para modernização e aprimoramento do sistema penitenciário em âmbito nacional. Esse fundo, o FUNPEN tem lá suas fontes de recursos, por meio de arrecadação das loterias, custas judiciais, enfim, tem vários recursos que são arrecadados para financiar o Fundo Penitenciário Nacional, e o FUNPEN prevê que um percentual, a lei do FUNPEN prevê que um percentual desse recurso arrecadado, exatamente 10%, deva ser destinado para os municípios. Especificamente para 2 tipos de programas. A reinserção, chamada reinserção social das pessoas presas, internadas e egressas, ou programas de alternativas penais. Então, esse recurso ele pode ser investido para a implantação e fortalecimento do escritório social, hoje existente no município de Mossoró, para pensar uma política de alternativas penais por meio da implantação de uma central integrada de alternativas penais, e também para pensar então, programas da chamada reinserção, que é o termo que aparece no fundo. Isso está publicado numa nota técnica que o CNJ lançou ano passado, em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios. E aí é importante dizer que para a implantação de um fundo municipal deve ser apresentado, e nós podemos subsidiar o município com isso, um projeto de lei, né, que deve ser aprovado pela Câmara Municipal. A gente tem um projeto de lei que a gente tem orientado municípios, já criamos fundos municipais em Hortolândia, no interior de São Paulo, em Patos de Minas e Alfenas, em Minas Gerais, em Caruaru, Pernambuco e Guaíra, no Paraná. Então, 5 fundos municipais foram criados a partir desse fomento do CNJ. O projeto de lei deve prever a instituição de um conselho gestor, né, que é um órgão colegiado de caráter deliberativo e que tem a finalidade de aprovar os programas de trabalho desse fundo e aplicação desses recursos. Ele é de gestão, então, municipal e permite, como eu disse, fortalecer o Estado social, implantar uma política de alternativas penais e desenvolver políticas de reinserção social. Então, nessas políticas de reinserção social, é que a questão do trabalho pode ser uma das frentes de atuação a partir do Fundo Municipal, captando, então, recursos do Fundo Penitenciário Nacional, seja para a criação de oficinas dentro do território, né, da área do complexo penitenciário, seja por meio mesmo da contratação de mão de obra. É importante dizer que o Fundo Municipal ele não somente pode captar recursos do FUNPEN, mas ele pode também captar recursos de outras fontes, como Fundo dos Direitos Difusos, por exemplo, políticas de saúde destinadas às pessoas privadas de liberdade, outros fundos setoriais, desde que para projetos específicos com a população prisional. Então, o Fundo Municipal, além dos recursos do FUNPEN, que podem contribuir, né, são 10% do valor arrecadado nacionalmente, que podem contribuir com essas ações, ele permite também captar recursos de outras fontes, inclusive da transferência de recursos do próprio Poder Judiciário por meio das penas pecuniárias, né? E aí também recursos de outras fontes, como taques, multas, né, que podem ser transferidos para os fundos municipais de políticas penais. Sempre atentando-se que os fundos municipais podem financiar políticas para egressos, políticas de alternativas penais, desinternação de pacientes judiciários e reinserção social da população prisional. Ainda no âmbito do município, eu queria destacar uma outra possibilidade que nós estamos fomentando em parceria com o Ministério da Saúde, que é um programa chamado PRAPS. Eu não vou lembrar exatamente o que significa a sigla, mas esse programa permite a transferência direta de recursos do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, e ele tem como finalidade a contratação de mão de obra de pessoas privadas de liberdade para a reforma de unidades básicas de saúde. Então, os municípios que têm a necessidade de fazer reforma de UBSs podem contar com recurso transferido de fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde,
para o Fundo Municipal de Saúde, esse dinheiro ser investido na contratação da mão de obra. O município ele tem que entrar com logística, com material, com supervisão técnica, engenheiro, arquiteto, né, do próprio município, e o recurso ele é destinado para a contratação de mão de obra de pessoas privadas de liberdade que irão, então, trabalhar na reforma das UBSs. Para tudo isso, gente, o CNJ fica à disposição, o programa Fazendo Justiça está à disposição por intermédio da Daniela Rodrigues, nossa coordenadora no estado do Rio Grande do Norte, que tem todo o apoio da coordenação nacional para subsidiar o município, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos os atores locais, seja na elaboração de uma política ou um plano de geração de trabalho e renda para as pessoas presas e egressas no município de Mossoró, seja para apoiar na implantação do fundo municipal, seja, por fim, para orientar como acessar, como acionar esse projeto, então, do Ministério da Saúde. Minha fala é essa, breve, 9 minutos e 45 segundos, para ficar no tempo e a gente poder conversar. E, mais uma vez, agradecer pela oportunidade, cumprimentar a doutora desembargadora Zeneide pela iniciativa e por toda essa articulação junto ao GMF e a Daniela. Obrigado. Obrigada, Felipe. Sempre realmente atencioso ao tempo e muito preciso nas suas explicações. Obrigada pela colaboração. Bem, a senhora Nádia Lúcia Barros, da Associação Brasileira de Mulheres Jurídicas, requereu a palavra para falar, né, para participar, dar uma colaboração. Então, o cerimonial, por favor, disponibilize 5 minutos para a doutora Nádia Lúcia. Bom dia. A desembargadora está querendo falar. As perguntas, desembargadora tinha as duas perguntas. Me perdoe, doutora Nádia Lúcia. Eu acabei... Doutora Sena, fique tranquila, doutora Sena. Agora a desembargadora ficou chateada comigo. Desembargadora, a senhora está com a palavra. Não, é rápido. É absolutamente rápida a minha intervenção, em face de uma consulta que eu tenho que levar a minha mãe. Infelizmente, eu sabia que ia ser tão, assim, maravilhosa. Doutora Ileana, eu tenho uma pergunta para a senhora, e a fala de Felipe, realmente, meu querido aí, me disse muitas coisas daquilo que eu queria saber. Em face da sua fala, Felipe, o que eu tenho a dizer é que nosso procurador está aí, o prefeito de Mossoró disse textualmente e presencialmente que estava dentro do projeto e, naturalmente, essa disponibilidade do CNJ, do Fazendo Justiça, nós vamos sim, eu acho que eu vou ter que sair realmente, mas o procurador está aí, já pode marcar, sei lá, reuniões para que as coisas aconteçam realmente. Então, se não marcar, eu já ligo para o prefeito já para dizer, olha, isso, muitas coisas disponibilizadas, como o próprio prefeito disse naquele dia, que nem sabia que existia esse fundo. Então, ele nem sabia e vai saber agora pelo procurador que pode utilizar todas essas informações e executar os programas já. A segunda coisa é com a doutora Eliana. O que falta, doutora, então, para que essas regras sociais estejam postas nas licitações? Estamos, nesse momento, com o Estado do Rio Grande do Norte, fazendo modelos de editais e contratos. E o acerto é que as licitações já saiam com esses editais. Então, esse ano de 2022, nós teremos, sim, essas contratações. Que beleza, beleza. Então, eu vou pedir licença. Fábio Ataíde, por favor. Gustavo Marinho, eu acho que Gustavo aí está com os olhos mais verdes do que sempre, com essas possibilidades da gente levar para o sistema potiguar, o penitenciário potiguar, tudo isso, e fazer, aí, como a doutora Cíntia nos mostrou aí, naquele mundo que é a Mário Negócio, todos esses projetos que ela tem na cabeça para que a gente possa possibilitar uma melhoria no sistema penitenciário. Obrigada, doutora Ileana, todos que fazem o Ministério Público, meu querido Felipe, eu não sei, você está em Brasília, não sei se está em São Paulo, se é Brasília,
meus colegas, meus amigos, as instituições todas, né? Doutor Pedro Florencio, e todos aqueles que estão aí, principalmente o município de Mossoró. Tem tudo para fazer, tudo para fazer acontecer o retorno dessa grande audiência pública. Obrigada a todos, fiquem com Deus, muita saúde, e estamos aqui. E eu já, a partir de hoje, já vou pedir, doutora Eliana, o que aconteceu, para a gente ficar feliz. Pode nos cobrar. Cobra a mim, cobra o doutor Gleidson também. Lá o prefeito eu acho que é o Alisson, não é o nome dele? Por favor, o nome dele? Alisson. E aí a gente pode, sim, trabalhar para que aconteça aí junto com Daniela, que é do CNJ, e está à disposição. Obrigada a todos. Fiquem com Deus e muita saúde. Fábio ficará no meu lugar. Fábio Ataíde. Então, vamos aqui retomar. Então. Estou por aqui. Bem, passando a palavra às participações que se candidataram, eu devolvo a palavra à doutora Nádia Lúcia. Doutora, por favor, a senhora tem 5 minutos. Então, gente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, nessa manhã maravilhosa. Acho que, assim, ontem recebi o convite de doutora Cíntia. A gente já tinha aberto um diálogo há uns 15 dias atrás, através de Auricelma. A Auricelma faz parte de um comitê do qual eu coordeno junto pelo SEBRAE, que é o Comitê Estadual de Negócios de Impacto Social. Então, a Auricelma, sabendo de todo um trabalho que a gente vem aqui no estado do Rio Grande do Norte, quero dizer a vocês que o estado do Rio Grande do Norte é o estado pioneiro na lei, né, da Lei de Negócios de Impacto. Nós somos referência para o Brasil, estamos no Simpacto, formando o Sistema Nacional de Impacto Social, e nada mais oportuno, e eu fico toda arrepiada, gente, porque quando a doutora Cíntia conversou comigo e disse que tinha 600 hectares, meus olhos, assim, brilharam. Por quê? Porque eu também sou coordenadora da Câmara Técnica do Direito Humano à Alimentação do Estado, né, do CONSEA. E a gente está com uma questão seríssima, que é a questão da fome. Então, tipo, é um sonho, né, realizado. Será um sonho realizado se nós conseguirmos esses 600 hectares, doutora Ileana, e feliz em revê-la. Então, eu sei que você está em Brasília, mas, enfim, saudades aqui do Rio Grande do Norte. E aí, assim, a gente tem todo esse potencial de utilizar a terra. Eu fui 6 anos assessora da FETARNE, então, e estou há 6 anos no SEBRAE, também como políticas públicas. Eu me identifiquei muito com a doutora Ileana quando ela disse que, para ser do direito, eu tenho quase 30 anos de formada, não precisa a gente ser keynesiana, ser positivista. Nós temos, sim, que ter essa questão social, ambiental, e foi quando eu fiz um curso voltado nisso, aí eu passei a ter essa visão holística, que eu acho que o direito é instrumento. Então, eu acho o direito muito pequeno para tudo que a gente pode fazer. E a minha função é justamente tirar a Constituição do papel. E a Constituição do papel só pode ser tirada se nós fizermos políticas públicas. E eu fui participar dos conselhos e do terceiro setor. Então, eu sou da Associação de Mulheres de Carreira Jurídica, a doutora Andréia Nogueira, também faz parte da diretoria da BMCJ, e também estou eu em 2 conselhos do Estado, de Segurança Alimentar e também do Conselho de Negócios de Impacto Social. Então, nós temos instrumentos para trabalharmos a terra. E na conversa e no diálogo que eu cheguei à doutora Cíntia, é no sentido de planejamento. Eu também sou especialista em planejamento. Em gestão pública, você tem que planejar. E o que é o meu sentimento hoje? É que há recurso, há parceiros, há investidores, há as organizações intermediárias que desejam realmente focar o seu destino orçamentário, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, para projetos dessa natureza que venha realmente a trabalhar esse público que hoje são os apenados, né? Então, eu fico muito feliz em estar aqui nesse trabalho, nessa manhã. Já botei aí algumas coisas no chat, de tudo que a gente já tem conversado, a doutora Cíntia Paulo e Selma. Temos os colegas de Mossoró, que a gente está querendo inserir, que são também credenciados do SEBRAE, e a gente está querendo colocar o Sistema S. Já conversei hoje de manhã com Mona, que é a coordenadora de negócio de impacto do SEBRAE Reine, para nós entrarmos aí com todo o gás nesse complexo que tem toda uma potencialidade. A doutora Ileana fez todos os pontos fortes e os pontos fracos, ela criou aqui o FOFA,
Eu anotei tudo, porque tudo que ela falou realmente vai servir de base para o nosso escopo, para nós fazermos um planejamento integrado. Nosso colega falou de saúde, falamos de educação, falamos de terra, de econômico, tantas situações que só no planejamento, num escopo de um projeto mais robusto, nós vamos conseguir encontrar todos os parceiros, porque daí sim a gente cumpre meta, prioriza, primeiro ano orçamentário também tem que ser observado. Então, poxa, agora 2022, vamos focar em quê? E resolvendo isso, a gente vai para outra etapa, resolvendo isso, vamos para outra etapa. Eu acredito nesse trabalho, nessa sinergia, o direito é isso, e estamos aqui para somar. Era isso, gente. Obrigada, doutora Nádia Lúcia Barros, pela colaboração. A senhora já tem meu contato e eu pode contar comigo, saiba que eu também gosto de colocar a mão no barro, de participar, de articular no que for possível, fazer parte desse processo. Doutor Ivanilson Maia, UFESA, presente. Por favor, doutor Ivanilson, mais 5 minutos. Parabenizar pelo conteúdo, pelas informações, pelo nível de compromisso, de todos que eu vi a falar aqui. Do ponto de vista sobre a potencialidade da agronegócio, eu também enxergo, doutora Nádia, como assim um apelo para o sistema prisional como um todo, né? São 500 se não estou enganado, 540 hectares. Já imaginou 500 hectares de energia solar daria para financiar todo o sistema prisional, daria para financiar projetos alternativos, daria para fazer inserção social, daria para uma série de coisas. Então, eu quero levantar só isso aqui, corroborar com vocês e dizer que nós da UFESA estamos à disposição para colaborar. Obrigada, professor. A UFESA sempre com ofertas qualificadas. Sem falar, só vou me meter aqui, das compras governamentais, viu, Ivanilson? PA e PENAI, porque o que eles produzirem lá já tem todo o mercado da região de Mossoró. Então, já estou assim lá, sonhando. Então, vamos juntar, vamos unir as forças, né? Eu acho que já está mais do que passando da hora da gente poder implementar e dar sentido ao cumprimento de pena e realizar, devolver socialmente mais alguém, Gustavo Marinho. Vai ser a última manifestação, tá certo? Porque nós só temos 15 minutos para encerrar o evento e eu gostaria muito de fazer alguns encaminhamentos para que essa audiência não seja meramente expositiva. Pois não, doutor Gustavo? Bom dia a todos. Cíntia, eu só vim aqui para parabenizá-la pela iniciativa, né, desse evento. Eu acho que isso faz acordar, né, uma situação que, para muitos, é bom que ela fique, não sei, não entendo por quê. Alguns não gostam do tema, quer dizer, grande maioria. Eu acho que vozes como essa, como a nossa, devem estar sempre mexendo, sempre trazendo e ativando os sentidos e a sensibilidade de todos que trabalham e podem e têm responsabilidade social para fazer alguma coisa e mudar esse cenário. Então, a minha fala aqui é só de parabenizá-la, também de ficar muito feliz aqui com a fala da doutora Eliana, no momento em que ela busca trazer a responsabilidade social de todos, principalmente dos contratantes com o poder público, mostrando assim uma visão mais social que o contrato deve ter, que os contratantes devem ter com o poder público, não só aquela situação em que se busca prestar o serviço e receber a contrapartida e honrar os compromissos sociais dos trabalhadores, mas também resgatar alguma parte do que chamamos de responsabilidade social de todos. Então, isso traz uma visão muito grande e uma responsabilidade social para com todos, né? E essas falas, como vêm aqui, nos trazem e nos mostram, para juntos formarmos um time de sensibilização, um time em que estão presentes aqui as pessoas, bem dizer, que estão fazendo essa política no Brasil todo, né? E eu fico muito feliz em ouvir essa mudança, né?
esses paradigmas que estão se quebrando e buscando trazer um apoio maior para as pessoas que estão privadas de liberdade. Eu vi que também doutor Pedro, que há muito eu acompanho, sempre o admirei pelo seu trabalho, desde o momento em que chegou aqui. Ele sabe disso, não é de agora, né? E agora com Felipe chegando, com Daniela, é uma nova visão, uma nova estrutura que está se formando no Brasil todo para que possamos, assim, mudarmos esse quadro. Então, o Novos Rumos, assim como o Tribunal de Justiça, vem nessa temática desde 2009, 2010, por aí, e agora a situação cria muito corpo, né? Cria muita força, e ver que está sendo olhado, está sendo visto por todos os olhares, em todos os ângulos, inclusive não só para empregabilidade, mas também de qualificação, porque, como bem disse a doutora Eliana, é preciso que tenha uma demanda qualificada, né? Nós não podemos também sucumbir à falta de uma qualificação, quando assim for ofertado algumas vagas. Então, vamos trabalhar também com a qualificação, e o Novos Rumos vem com isso, trabalhando há muito tempo, vem com o Sistema S, já qualificamos ao longo desse tempo muito dessa demanda, e as portas estão abertas e eu fico muito feliz com isso. Era essa, Cíntia, a minha fala, e parabéns novamente. Obrigado. Bem, obrigada. A gente vinha já programando, e assim, eu queria que os participantes bem à vontade dos esclarecimentos. Eu pude extrair um pouco da fala do Ministério Público do Trabalho, e não só da doutora Ileana, mas também do Procurador-Geral, e até em conversas prévias com o doutor Afonso, que seria interessante constar um encaminhamento para município e Estado, no sentido de um chamamento público, não só de indústrias, mas também até desses empresários locais que trabalham com culturas próprias desta região, como a fruticultura, para que venham ofertar esse trabalho dentro do sistema prisional. Seria uma sugestão de um encaminhamento. Outra que foi pontuada aqui no chat pelo professor Francisco Augusto, muito interessante, seria um fórum de discussão para avançar nessas soluções de geração de renda e trabalho para preso e para egresso. Também muito interessante estabelecermos esse fórum. E eu queria manifestar uma preocupação, não é recente, é uma preocupação de longa data, com relação a dados, gestão de dados por parte da Secretaria de Administração Penitenciária, para eles fazerem um levantamento, um censo e um banco de dados. No preso, nós já temos como controlar o preso, mas nós não temos referências, habilidades, capacitações para os egressos. Isso escapa muito da unidade prisional, dessa gestão, e escapa mais ainda do processo de execução criminal. Então, eu sugiro também que fique como encaminhamento a SEAP manter essa preocupação, não só do levantamento de um censo, mas um banco de dados. Doutor Felipe, doutora Ileana, os senhores querem fazer mais alguma manifestação? Não, obrigada, doutora. Só agradecer, doutora Cíntia. Esse cumprimento mais uma vez, Ileana, e dizer que a gente fica à disposição para contribuir. Okay. Do mesmo modo, estou à disposição. Quero agradecer a participação de todos, em especial o doutor Felipe, a doutora Ileana, que integraram comigo esta mesa, e eu devolvo neste momento a palavra ao cerimonial. Antes, eu gostaria só de transmitir, doutora Cíntia, o abraço do Procurador-Geral, doutor José de Lima, que gostaria de tê-la cumprimentado melhor na abertura, e disse não esqueça de cumprimentar novamente a doutora Cíntia. E também aqui cumprimentar o doutor Fábio Ataíde, que vi agora aqui presente também. Muito obrigada pela presença, e o Ministério Público agradece, e com certeza, com a objetividade da doutora Cíntia, nós também vamos nos postar objetivos para cumprir uma meta, né? E trabalharmos bem isso. Gostei muito da fala da Nádia Lucy, e quero dizer a ela que a gente vai realmente marcar reuniões com vocês para a gente poder fazer um planejamento, tá bom? Obrigada.
Senhoras e senhores, em nome da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, declaramos encerrada esta audiência pública, que teve como tema a execução da Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional PENAT, desenvolvimento de atividades laborais para presos e egressos do sistema prisional. Tenham todos uma excelente manhã, um ótimo dia para todos.